Boa tarde a todos. Nós temos hoje a defesa de projeto de final de curso do aluno Lucas Gomes de Carvalho de Souza. O título da monografia é Sistema de Monitoramento Baseado em Visão Computacional para Aeródromos Não Controlados. Então, Lucas, você tem até 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois abrimos a palavra para a banca, que hoje é o professor Osmar Marque, da Engenharia da Computação, e o professor Andrei Legge, da Engenharia de Telecomunicações. Está contigo a palavra, Lucas. Okay. Obrigado. Primeiro, agradecer a todos que estão assistindo e todos da banca. Hoje eu vou apresentar a defesa do meu projeto final de curso. Como já dito, é um sistema de monitoramento baseado em visão computacional para aeródromos não controlados. Abordando inicialmente o problema que foi seguido nesse desenvolvimento de projeto, que é a clonagem de aeronaves. Como todos sabem, o Brasil é um país com dimensões continentais, e não só isso, ele é o país com o segundo maior número de aeroportos no mundo, sendo que a maioria desses aeroportos não tem torre de comando, eles são chamados aeródromos não controlados. Como essa maioria dos aeroportos não possuem uma visão ali constante, um monitoramento constante das operações, a gente acaba tendo brechas para operações irregulares ou até atividades ilegais, como a própria clonagem de aeronaves. E a clonagem de aeronaves, que foi abordada nesse projeto, normalmente está atribuída e atrelada a outras atividades ilegais, como o garimpo e o tráfico de drogas. Então, com o objetivo de mitigar essas operações e tentar desmascarar possíveis fraudes e clonagem de aeronaves, que surgiu a ideia da implementação desse sistema, que se baseia nas redes neurais para realizar a detecção a partir de imagens dessas pistas de pouso e detectar as aeronaves que estão ali operando. E a partir do cruzamento dos dados dessas aeronaves com o registro aéreo brasileiro, poder perceber algumas incongruências na operação das aeronaves e desmascarar possíveis clonagens. Para a criação desse sistema, foram selecionados alguns objetivos, que a partir do cumprimento deles, a gente teria um sistema possivelmente aplicável. Inicialmente, a gente precisa construir um dataset para realizar a detecção dessas aeronaves e matrículas. A partir do dataset, a gente treina um modelo de detecção que estipulou-se uma métrica de MAP50 de pelo menos 90% para considerar essas detecções efetivas e relevantes. Essa métrica vai ser discutida mais posteriormente. E a partir dessas detecções, o objetivo é alcançar uma confiabilidade na extração de texto das matrículas a partir do uso de um OCR de pelo menos 90%. E com o texto extraído, o nosso objetivo final é realizar consultas no registro aéreo brasileiro de forma automatizada e garantir que tudo isso aconteça com uma baixa latência. Falando um pouco sobre a metodologia que foi utilizada, foram escolhidas as redes neurais para permitir que a gente faça esse monitoramento, e uma derivação das redes neurais que foi utilizada é a detecção de objetos, que compreende a visão computacional. No âmbito de detecção de objetos, a gente define as nossas classes, que são que objetos a gente está tentando detectar, que no nosso caso vão ser as aeronaves e as matrículas. Além disso, uma outra variação das redes que está sendo utilizada é a extração de texto a partir do reconhecimento óptico de caracteres, que é o OCR. Esses dois tipos de rede são treinados a partir de exemplos. O que são esses exemplos que a rede precisa? São imagens rotuladas, que são chamadas de dataset, quando eles são compactados, e esses datasets vão ensinar para a nossa rede o que a gente está buscando numa imagem. No caso da aplicação desse projeto, o OCR já veio pronto de uma biblioteca em Python, mas toda a detecção dos objetos foi criada a partir do zero, desde a coleta até o treinamento. E com esse entendimento dos padrões, a nossa rede consegue, então, detectar os objetos que a gente deseja. Eu trouxe aqui um CONOPS, que é como seria feita a operação desse nosso sistema. A gente precisaria de uma câmera apontada lateralmente para a pista. Essa câmera capturaria o pouso ou decolagem de uma aeronave. As imagens seriam processadas pelo computador, rodando o algoritmo, e o algoritmo, então, detecta a aeronave e a matrícula, realiza a extração do texto da matrícula a partir do frame ali da detecção, e com esse texto extraído é realizada a consulta na base de dados do RAB.
Mas, inicialmente, para a gente poder criar esse projeto todo, a gente precisa da criação do dataset, que é, basicamente, a coleta e rotulação de imagens relevantes para a nossa rede. E como a gente vai usar elas para um treinamento com uma aplicação mais genérica possível, a gente quer generalizar esse nosso modelo para qualquer aeronave e qualquer matrícula ali, a gente precisa de uma série de regras para a gente garantir que o nosso modelo vai entender com certeza o que são os objetos que a gente está procurando. Então, foram estipuladas algumas regras para a coleta de imagens, como toda imagem deve ter pelo menos uma aeronave. Essa aeronave, preferencialmente, deve estar posicionada de forma lateral à câmera, de forma que a gente possa ver a matrícula. Se uma aeronave tiver a matrícula visível, ela deve ser uma matrícula brasileira e nenhuma imagem pode possuir marca d'água, porque, como é sabido, a partir das referências, as imagens com marca d'água acabam causando problemas de detecção e overfit nos nossos modelos depois de eles terem sido treinados. Mas não basta só a gente coletar as imagens da forma correta. A gente precisa rotular elas também com algum critério. E o que é a rotulação? A gente basicamente vai desenhar uma caixinha na área da nossa detecção. Essa caixinha se chama bounding box e a gente vai mostrar assim para o nosso algoritmo o que a gente está tentando detectar. Então, a gente vai ter o desenho das bounding box de aeronave e matrícula, sempre compreendendo toda a área desse objeto. Além disso, uma aeronave não precisa ter a matrícula visível para ser rotulada, mas toda matrícula tem que ter as 5 letras visíveis e legíveis para ela poder ser rotulada, evitando problemas de má interpretação, tanto na detecção quanto no OCR posteriormente. E além disso, uma matrícula não pode ser rotulada solta, ela precisa estar atrelada à rotulação de uma aeronave. Aqui eu trouxe alguns exemplos do próprio dataset desenvolvido, onde a gente tem a rotulação correta de aeronaves e matrículas, todos ali seguindo as regras estipuladas. E aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode acontecer caso a gente tenha uma regra de coleta de imagens ou rotulação errada. Vocês podem ver na primeira imagem que a gente teve uma detecção de uma matrícula parcial, o que para o âmbito do nosso projeto é um problema, já que essa matrícula ocuparia ali um tempo de detecção e poderia ser consultada de forma errada no RAB. Além disso, a gente tem falsos positivos ali em todas as imagens, onde a logo das aeronaves foram identificadas como uma matrícula. As imagens eu gerei no modelo com quase nada de imagens assim no dataset, só cerca de 50 imagens, para justamente ter uma comparação de como o modelo bem e mal treinado. A gente não deseja nada disso para o nosso modelo final. E outro problema que a gente pode acabar tendo durante a criação do dataset e durante a rotulação é o overfit, que é como se fosse uma falta de generalização do nosso modelo durante o treinamento. Isso faz com que o modelo consiga detectar e entender as nossas imagens do dataset, mas não consiga extrapolar essas imagens, realizar detecções corretas em imagens que ele nunca viu. Isso, obviamente, não é desejável, a gente quer que nosso modelo seja aplicável em qualquer aeronave, e, então, dessa forma, ele precisa ser evitado a partir de regras bem específicas de detecção, de rotulação, como foram citados anteriormente. Mas ainda assim, foi percebido um pequeno problema de overfit durante esse projeto, que vai ser discutido mais posteriormente, mas que se detectou que ele não foi prejudicial para a operação total do algoritmo. Aqui eu trouxe um diagrama do modelo de treinamento que foi utilizado. A gente basicamente imputa no treinamento da nossa rede todas as imagens e rótulos que a gente criou no nosso dataset. Além disso, o IOLO, que é o nosso modelo escolhido para realizar essa detecção, a gente carrega junto das imagens um modelo pré-treinado que ele traz pesos da rede neural já mais ou menos pensados para detectar objetos, de forma a cortar o tempo de treinamento, já que a gente está buscando uma detecção e não outra modalidade do uso das redes neurais. A partir dessa junção dos pesos e das nossas imagens, a gente tem como output o nosso modelo treinado e mais uma série de métricas de eficiência dele. Aqui a gente tem 2 imagens de input do modelo do IOLO. O próprio IOLO, durante o treinamento, pega as imagens do dataset e mistura elas, criando essas matrizes de imagens, onde a gente tem a distorção dessas imagens, tanto em cor quanto rotação, tamanho das imagens, de forma a aumentar a generalidade do nosso modelo a ser treinado, justamente para evitar problemas como overfit, que foi já explicado. Aqui vocês podem ver que as imagens têm a saturação mexida, algumas estão invertidas, para a gente não deixar o nosso modelo especializado numa detecção muito específica e conseguir tornar ele mais genérico.
E como output desse treinamento, a gente gera um arquivo de pesos e bias, que é como se fosse a fórmula da nossa detecção. Esse arquivo depois vai ser utilizado no algoritmo para analisar as imagens e entender que naquela imagem existe uma aeronave, uma matrícula. E além disso, a gente tem, como vocês podem ver na caixinha vermelha, as métricas de eficiência do nosso treinamento. Sendo a principal delas ali que eu trouxe, o MAP50, que é um dos nossos objetivos. A gente atingiu durante o treinamento um MP50 de 99,4%, e o que isso significa? É que em 99,4% dos nossos casos, a nossa detecção durante os testes encontrou as classes com uma estimação de pelo menos 50% de confiabilidade. Então, isso mostra para a gente que o nosso modelo não só acertou na grande maioria dos casos, mas que a estimação é de pelo menos 50% ali em intersection over union, que mostra uma métrica de quão correto ele está ali no posicionamento da bounding box na nossa classe, o que é muito bom no nosso contexto geral aqui, essa métrica. Além disso, a gente tem uma matriz de confusão, que é o tipo do nosso modelo, e que nela a gente pode ver um contexto geral dessas detecções, o que aconteceu. Vocês podem ver que em mais de 600 detecções durante os testes, cerca de apenas 40 detecções foram feitas de forma errada, sendo a maioria delas falsos positivos, onde ocorreu uma confusão entre o background e a detecção das classes. Então, basicamente, o modelo achou que ali era uma aeronave, uma matrícula, e na realidade era background. São métricas muito boas, a gente vê que só uma minoria dos casos teve problema. E a gente tem também a curva Precision Recall, que mostra a confiabilidade do nosso modelo, tanto na estimação da classe que ele está definindo, quanto se ele encontrou todas as instâncias. A Precision mostra para a gente que o modelo tem certa confiança de que aquela estimação é da classe correta, já que a gente tem um valor muito próximo de 1, e o Recall traz para a gente que o modelo garante que ele encontrou quase todas as instâncias possíveis de serem detectadas. Se esse número é 1, a gente detectou todas as instâncias, e a gente está em números muito próximos de 1. E isso aconteceu para ambas as classes. Eu trouxe também uma imagem de validação, que é um dos outputs do modelo, e é como se fosse uma prova do nosso modelo. Do lado esquerdo a gente tem um gabarito da detecção, e do lado direito a detecção efetiva do nosso modelo. Vocês podem reparar que as detecções foram feitas com altas confiabilidades, de 80% a 90%, mas ainda assim a gente teve probleminhas de perda de detecção, como no canto inferior esquerdo, onde no teste a gente teve uma perda da classe matrículas, e no canto inferior direito a gente teve uma dupla detecção da classe aeronaves, dado ali o ângulo esquisito da imagem. A gente acabou detectando 2 vezes essa mesma aeronave. E agora falando sobre o desenvolvimento do algoritmo em si, foi desenvolvido um algoritmo de um input só. A gente só precisa imputar um vídeo onde se deseja realizar as detecções, e a partir disso o algoritmo lê esse vídeo e filtra o movimento que está ocorrendo na cena, a partir de um filtro de movimento. Se o algoritmo julga que o movimento está sendo relevante, a partir da diferença entre esses frames, ele aí sim começa a detecção e procura por uma aeronave e por uma matrícula. Se ele encontra a matrícula e a aeronave, ele joga essa matrícula para o OCR extrai o texto e pega esse texto extraído e consulta no RAB. E a partir do encontro do registro no RAB, esse registro é baixado como um arquivo TXT, é adicionado a ele a localização do PC, onde foi rodado o algoritmo, e esse dado é guardado para a consulta posterior e para que um operador ou um usuário possa entender ali quais foram as detecções durante a operação do aeroporto. Agora falando um pouco sobre as partes desse algoritmo em si, inicialmente a gente tem um filtro de movimento, que ele compara frames consecutivos, e a partir da contagem de pixels diferentes nas imagens, ele decide se aquilo ali é um movimento que pode ser uma aeronave ou não. Se for detectado que aquele movimento é relevante, aí sim é emitido um flag e começa a detecção da classe de aeronaves e matrículas. Isso traz para a gente um grande ganho em tempo total de processamento, já que evita que a gente fique processando frames desnecessários. E isso também permitiu a aplicação da biblioteca Sort, que é uma biblioteca de tracking no Python. A Sort possibilitou a linkagem dos dados de detecção a um ID específico de aeronave. Então, a gente pode ter uma imagem com múltiplas aeronaves ou aeronaves em sequência, que o nosso algoritmo, a partir das características da detecção que aconteceu, atribui um ID a essa aeronave e todos os dados dessa detecção continuam sendo traqueados e guardados no lugar certo, de forma que não acontece a confusão entre a detecção de 2 aeronaves.
Isso facilita, inclusive, a operação desse tipo de sistema em aeroportos de médio movimento, onde a gente teria um movimento consecutivo ali de aeronaves pela câmera. Falando sobre a detecção em si, o modelo treinado se mostrou bem adequado para realizar as detecções nas duas classes, e a partir da detecção delas, o algoritmo desenha as bounding boxes estimadas das classes. E a partir da estimação da posição da matrícula, o algoritmo recorta o frame da imagem total para compreender só a região da matrícula, e só esse frame recortado é passado para o OCR. No OCR são aplicados filtros, thresholds, para processar esse texto, e como a gente tem uma área bem menor de busca, essa procura acontece muito mais rápido e com muito mais eficiência do que se a gente procurasse no frame inteiro. Além disso, foram aplicadas algumas técnicas para ter certeza que a confiabilidade da extração está sendo a melhor possível. A primeira delas é a aplicação no dicionário, já que o EasyOCR, que é a biblioteca que foi utilizada, não tem uma forma da gente distinguir a detecção só de números ou só de letras ou caracteres especiais, é necessária a troca desses caracteres que não compreendem o formato esperado de uma matrícula. Então, a detecção de números, que são com certeza errados, são substituídos pelas letras equivalentes a esse número estimado. E a partir disso, e a partir de testes, para ver se o texto que a gente extraiu tem ali o formato específico de uma matrícula, a gente consegue atingir altos níveis de confiabilidade do texto extraído, como pode ser visto na imagem, alcançando até patamares de 90% de confiabilidade. A partir desse texto extraído, então, a gente pega e acessa o RAB externamente, acessando a internet a partir de uma biblioteca, e imputa nesse site o texto extraído. Depois a gente baixa de volta o código-fonte e transforma ele num TXT com todos os dados relevantes da aeronave, do operador, e adicionando, então, a localização e hora da consulta, como vocês podem ver na imagem ali. Como já foi abordado, isso daí vai ser consultado posteriormente e vai ser entendido se aquela operação está sendo normal ou não, e o proprietário eventualmente pode ter acesso a esse registro e entender se aquela aeronave está sendo utilizada por ele mesmo, uma verificação de 2 fatores daquele uso de aeronave. E além disso, essas consultas da RAB são todas executadas em paralelo a novas detecções. Então, o loop não precisa parar de detectar, então a gente não tem ganho de latência durante a execução, e a gente consegue processar múltiplas aeronaves em sequência sem ter problemas de perda de pacote durante o processamento na RAB, que é bem benéfico para a operação em aeroportos maiores. Mas além disso, além do output de texto sobre a detecção, a gente tem também outros 2 outputs. A gente gera um vídeo com todas as detecções que foram feitas pelo algoritmo, da mesma forma que ele executa quando rodado, né? Para que um operador possa entender melhor o que aconteceu durante aquele momento da detecção. E para motivos de debugging, a gente também gera um arquivo .csv com todas as coordenadas de bounding box, tanto de matrícula quanto aeronave, o texto e a confiabilidade dele extraído, isso para cada frame e para cada classe e para cada ID de aeronave detectada. Isso facilita bastante a gente entender se a matrícula está sendo detectada da forma correta, e se a gente tem algum problema no algoritmo, a gente pode ver claramente o que aconteceu durante a detecção. Falando agora sobre os resultados, começando pelo desempenho das detecções, elas ocorreram de forma bem satisfatória, cumprindo os objetivos que foram previstos para ela e facilitando, assim, a aplicação do OCR posteriormente. Só que a gente teve algumas pontuações durante a execução dos testes. A primeira delas é que, contradizendo um pouco as referências que trazem que a detecção de classes menores costuma ser mais difícil do que as classes maiores em relação ao frame total, a gente teve a detecção da classe matrículas, em alguns casos, acontecendo mais rápido e, algumas vezes, em mais quantidade do que a classe de aeronaves. Em muitos momentos, a gente perdeu a classe aeronaves, mas ainda assim manteve a detecção da classe matrículas. Eu atribuí esse fenômeno à baixa variabilidade nas características da classe matrículas, já que a gente vai ter, por exemplo, uma mudança de fonte ou de cor na matrícula, em comparação com a variação das características de uma aeronave, que vai ter diferença em motores, cor, posição das asas. Eu acredito que durante o treinamento do modelo, o modelo tenha interpretado as características da matrícula de forma mais simples, reduzindo assim a quantidade de parâmetros necessários para compreender esses padrões e fazendo assim a detecção de forma mais rápida. Isso não é negativo para o nosso código, é só uma pontuação, e a gente conseguiu, inclusive, aplicar o OCR de forma muito facilitada a partir disso, já que a gente tem pouquíssimas perdas da detecção da matrícula durante a extração das detecções no
do vídeo. E, além disso, outra pontuação durante os testes foi que a aplicação de zoom nos vídeos foi muito benéfica para a qualidade e quantidade de detecções. Apesar do zoom aplicado posterior, assim, no vídeo, distorcer a resolução, a gente estica os pixels e perde resolução a partir disso, a área que a nossa classe compreende no frame total aumenta bastante. Então, mesmo com essa perda de resolução, o nosso algoritmo teve um ganho bem grande na detecção, já que o nosso objeto cresceu na imagem. E como o YOLO corre a imagem procurando as características do treinamento, a gente tendo a classe ocupando uma área maior faz com que ele encontre mais rápido e com mais precisão o nosso objeto. Foram aplicados zooms de 50%, como pode ser visto na imagem, e eles trouxeram benefício de até 5 vezes mais detecções em alguns vídeos. E também aumentou a confiabilidade das estimações de bounding box. Esse problema, esse recurso utilizado, seria facilmente solucionado e aplicado na prática só com a câmera sendo posicionada de forma melhor perto da pista e traria resultados bem superiores em relação aos vídeos iniciais que foram usados para teste. Então, isso mostra uma característica da aplicação real que poderia ser implementada e melhorar ainda mais as métricas que foram obtidas do treinamento do algoritmo. Falando agora sobre o desempenho do OCR, a gente teve patamares de confiabilidade muito altos na extração das matrículas, mas não só isso. Foi percebido durante os testes que uma confiabilidade na estimação do texto de 50% normalmente já estava correto na maioria dos casos, salvo alguns casos onde a detecção de confiabilidade de 70% ainda apresentava erros. Na esmagadora maioria dos casos, a partir de 50% a gente já tem um palpite correto do nosso OCR. Isso se traduz em consultas majoritariamente corretas ao RAB e uma extração do texto que é possível mesmo em poucos frames, já que a gente tem uma confiabilidade tão alta, a gente não precisa de tantos frames para concluir que aquela nossa extração ali é a correta, o que mostra um belo desempenho do algoritmo todo criado. E, além disso, o OCR foi desenvolvido de forma a ter uma baixa latência, compreendendo todo o processamento do texto num ciclo realizado durante a detecção do frame seguinte. Então, o nosso tempo de execução está todo atrelado ao tempo que o nosso algoritmo demora para detectar as aeronaves e não ao tempo de processamento posterior dessa detecção, já que ele é feito durante a detecção do frame seguinte. Agora, falando sobre os pontos negativos que foram encontrados durante esse teste, foi reparado um pequeno overfit na classe de aeronaves. Durante o desenvolvimento do dataset, se percebeu que a maioria das imagens de aeronaves tinha uma aeronave muito grande em relação à parte horizontal da imagem. As aeronaves quase encostavam nas bordas da imagem. E aí, o que isso trouxe como overfit para a aplicação do modelo? Quando a gente tem uma aeronave no vídeo que está se aproximando do canto do frame, o modelo tende a esticar a bounding box para compreender até o fim do frame. Foi percebido isso durante os testes, mas não foi prejudicial para o contexto geral da aplicação, já que o frame da aeronave não está sendo tão utilizado no contexto geral, ele está sendo usado mais para o tracking e identificação do ID da aeronave. Então, não foi julgado se julgou necessário a necessidade de recriar o dataset ou implementar um novo dataset para corrigir esse problema. Além disso, tanto a detecção das matrículas quanto o OCR são prejudicados em casos de matrículas de baixo contraste, como na primeira imagem, e de vídeos com baixa luminosidade, principalmente no entardecer e em vídeos noturnos. Isso era, de certa forma, esperado, já que o OCR, principalmente, é sabido de ter dificuldade nesse tipo de condição, e essa predição se comprovou durante os testes. Como vocês podem ver nas duas imagens, a gente não conseguiu detectar nem extrair o texto nesses dois casos. Além disso, também uma característica dos OCRs, a gente tem uma dificuldade especial em interpretar letras que são parecidas. Então, por exemplo, C e G, que no formato deles tem uma pequena variação, o OCR acaba gerando confusões em alguns momentos com essas estimações. Em alguns casos, deixando, inclusive, a estimação final errada. Principalmente quando isso daí está atrelado ainda a uma condição dificultosa como o baixo contraste e a baixa luminosidade. Além disso, um problema notado, mas que não tem a ver com o algoritmo, e sim com a execução dele, foi a falta de um hardware adequado para executar esses testes. O computador que foi utilizado
para desenvolver esse projeto, ele não pode utilizar a placa de vídeo para executar as detecções. E isso foi um limitante, já que a gente acaba tendo perda de pacote por falta de memória de vídeo para interpretar ali as nossas detecções. E isso também aumenta bastante a latência e o tempo de execução total da nossa execução. E com pontos de melhora para eventuais iterações desse sistema, eu trouxe a implementação de um thresholding dinâmico para a aplicação no OCR, que seria baseado na iluminação geral da cena do frame. Então, a gente capturando o frame de maior luminosidade, o pixel de maior luminosidade num frame, a gente pode utilizar esse valor como base para o threshold binário que vai ser aplicado na leitura do OCR. A gente sabendo qual o máximo de luminosidade da cena, a gente pode definir melhor o que é claro e o que é escuro e separar background do que realmente são letras. E isso melhoraria, de certa forma, a eficiência do nosso OCR, principalmente em condições de luminosidade baixa. Além disso, para corrigir esse problema da luminosidade, a aplicação de Data Augmentation no dataset seria bem benéfica, já que a gente poderia pegar as imagens do dataset e escurecer elas artificialmente, duplicando elas, e dessa forma prevendo uma luminosidade geral menor nas imagens, o que poderia fazer com que a gente tivesse detecções melhores nesse tipo de contexto. E além disso, a utilização de GPU, efetivamente, para realizar as detecções, seria bastante benéfica, principalmente no tempo total de detecção. A nossa latência total por frame ficou em cerca de 180 a 200 milissegundos, e a partir da utilização de uma GPU, certamente seria possível atingir o patamar de tempo real, que são 30 milissegundos por frame. Assim, a gente teria uma execução bem mais rápida e evitaria também perda de pacotes, que são os falsos negativos. Como conclusão, a gente tem um sistema aplicável que realiza as detecções e extrações com boa precisão e atendendo às expectativas. Além disso, o nosso sistema opera com uma latência condizente com a operação do tipo de aeroporto que ele se promove a detectar essas aeronaves, aeroportos de pequeno e médio porte. E, além disso, as matrículas são consultadas não só automaticamente, mas com consistência e geram um log e mais outputs para posterior checagem dos registros dos pousos e decolagens, sendo assim cumprindo os objetivos propostos de forma satisfatória. Aqui estão as referências que foram utilizadas e obrigado pela paciência. Fico aberto para arguições da banca.